quarto ano, tudo bem com vocês? Espero que sim, gente. Bem, a gente vai dar um reforçozinho, né, sobre as propriedades da matemática, certo? E aí, para que vocês possam dar continuidade, né, nas atividades de vocês, a gente vai explicar um pouco, vai falar um pouco novamente hoje sobre as propriedades da adição, certo? Vamos lembrar comigo antes de ver, né, antes de passar para o próximo slide, né? Vamos tentar lembrar quais são essas propriedades da adição. Elas são 4. Vocês lembram qual é o nome dessas propriedades? Existe aquela propriedade do número que não modifica os outros, que quando a gente soma qualquer valor com ele, esse valor não muda, não se modifica, ele vai continuar do mesmo jeito que ele estava. Como é que a gente chama qualquer coisa que entra e não muda? A gente chama de neutro. Aquela pessoa que não escolhe nenhum lado nem outro, sabe? É uma pessoa neutra, né? Então, da mesma forma é com essa propriedade. Qual é o númerozinho que a gente usa na adição e ele não vai mudar os outros valores, os outros números que são somados com ele, né? A gente sabe bem que o único número que quando a gente soma com os outros não muda o valor é o zero, certo? Por que, professora, que não muda? Porque ele não vai acrescentar nada mais. A gente sabe que a ideia da adição é acrescentar, adicionar, né? Então, o zero ele não vai acrescentar mais nada, ele não vai adicionar mais nada. Ele não vai mudar o valor ao qual ele foi somado. Esse valor vai continuar o mesmo. Se eu somar o 0 com o 4, com o 3, com o 5, né? Se eu somar o 0 com o 7, o 0 vai continuar 7. Ele não vai mudar, não vai aumentar o valor do 7, vai continuar 7, né? Da mesma forma acontecem com os outros algarismos que eu vou somar com o 0, certo? Pelo fato de ele não alterar, de ele não mudar o valor, ele é chamado de elemento neutro, certo? Além do elemento neutro, também existe outra propriedadezinha que é a mais fácil de entender. Por quê? Porque ela é uma propriedade que nela, quando a gente está usando essa propriedade, a gente apenas está calculando e obtendo um valor. A gente está apenas somando e encontrando uma resposta, certo? Como é que a gente chama essa propriedade da adição? A gente chama de fechamento, certo? Ela é fechamento porque ela está apenas fechando uma conta, ela está apenas fechando um resultado, né? A gente vai, faz o cálculo, fecha esse resultado, né? Encontra essa resposta e aí a gente fechou essa conta, por isso chama de fechamento. Além do elemento neutro e do fechamento, a gente tem também outra propriedade muito interessante, que é quando a gente pega uma somazinha, né? E a gente pode pegar os números dessas parcelas, a gente pode trocar o lugar dessas parcelas, né? A gente pode, por exemplo, se eu somar o 2 mais 3, quanto é que vai dar? Vai dar 5, né? E se eu somar o 3 mais 2, vai dar 5 também, tá vendo? Olha. Se eu somar 4 mais 5, vai dar 9, né? E se eu somar 5 mais 4, vai dar 9 também, certo? Essa troca de lugares é quando a gente troca, né? Comutativa, mutar. Mutar é trocar, certo? Essa comutação, né? essa comutativa que eu faço, trocar as parcelas de lugar, ela não vai mudar o resultado também, certo? Só que é diferente ela não vai mudar o resultado de uma conta para outra. Se eu pegar essa mesma conta, fizer uma do lado da outra, né? Ou uma abaixo da outra, eu pegar o 9 e somar com o 6, né? 9 mais 6 dá 15. Embaixo eu pego essa conta e troco os números de lugar. Eu coloco 6 primeiro e depois 9. 6 mais 9. O resultado vai ser o mesmo, certo? Porque aí a gente está usando a ideia da adição de adicionar, de juntar, de somar, certo? Então aí a posição em que os números estão, ele não vai mudar o resultado que a gente vai encontrar, né? Isso é assim que acontece na propriedade comutativa, certo?
Além dessas três propriedades, ó, além do elemento neutro, do fechamento e da propriedade comutativa, a gente tem uma outra propriedadezinha que é chamada de associativa, certo? Né? Eu vou mostrar aqui para vocês agora, né? Expliquei sem mostrar, agora eu vou mostrar para vocês, porque a associativa vocês precisam ver, para que a compreensão possa ser mais fácil, para que vocês possam entender melhor o que eu estou falando. Pronto, ó. Pronto, tá aqui, ó. Vocês estão vendo aqui que o fechamento ele nem foi colocado dentro de um quadrinho. Por quê? Porque o fechamento ele é tão simples de entender, que não precisava reservar um espacinho, né, só para explicar a propriedade do fechamento. Né? Como eu já tinha falado para vocês, o fechamento é apenas uma conta, um cálculo onde a gente encontra o resultado, certo? Como eu falei, a propriedade comutativa, está aqui um exemplozinho para vocês verem. 4 mais 2 igual a 6 é a mesma coisa de 2 mais 4 também dá 6, certo? A gente mudou apenas a posição dos números, né? O lugar onde os números estão. A gente não mudou os valores, né? E o que vai importar na adição são os valores que estão sendo fundidos entre si, são os valores que a gente está juntando, certo? O elemento neutro, como vocês estão vendo nesse exemplo aqui, ó, 4 mais 0 igual a 4, é a mesma coisa de 0 mais 4 igual a 4, aqui não é propriedade comutativa. Por mais que a gente esteja aqui trocando de lugar para exemplificar para vocês, aqui não é a propriedade comutativa, certo? Por quê? Porque aqui está sendo usado o número 0, que é o elemento neutro, tá bom? A sociedade associativa, ou a propriedade associativa agora, gente, olha aqui como é, ó. Ela é muito parecida com o cálculo mental, porque é usada uma sequência de valores numa soma, ó, como vocês estão vendo aqui, ó. Esses valores eles são enfileirados, eles são colocados numa filinha, né? Eles vão sendo somados numa filinha e aí a gente encontra o resultado. Na propriedade associativa, a gente também pode escolher a ordem que a gente quer começar essa soma. A gente faz esse cálculo da propriedade associativa por associação de valores. Professora, o que é isso? A gente vai associando um valor a outro, a gente vai somando de 2 em 2 e encontrando o valor aos poucos. Ó. Olha aqui, no caso, nesse exemplo aqui, ó, 4 mais 2 mais 1. Tanto a gente pode começar pelo 4 mais 2, né? Aí a gente vai estar associando o 4 mais o 2 para poder encontrar o valor, né? Se a gente for começar por aqui, ó, 4 mais 2, como está mostrando aqui o exemplo, ó, a gente associou 4 mais 2, né? Encontrou o 6, né? Aí no lugar do 4 mais 2, a gente vai colocar o 6 e depois vai continuar ó, com o restante dos números que tem nesse cálculozinho, né? Nessa propriedade associativa aqui, no caso. 4 mais 2 deu 6, aí eu continuo, coloco mais um, que é o único que estava faltando, né? E aí depois, na medida que ainda tem numerais, eu vou associando, né? Eu pego aqui o valor 6, vamos supor, se tivesse mais números aqui, ó. Se além do 1 tivesse mais números aqui, aí eu ia aos poucos associando, né? No caso, eu associei aqui o 4 mais 2, deu 6. E aí depois eu ia associar o 6 ao próximo valor, né? 1, aí 6 mais 1 dá 7. Se ainda tivesse mais números, eu ia associando até encontrar o resultado final. Eu posso começar pelo começo ou eu posso começar pelo final. Eu posso escolher a ordem que eu quero começar a fazer esse cálculo. Se for na adição, a ordem, né? O modo como eu quero começar a fazer esse cálculo, ele não vai mudar a resposta, certo? Tanto faz se eu começar do final, pelo meio ou pelo começo, não importa quais são os números que eu vou associar primeiro. A resposta sempre vai ser a mesma. E isso na adição, certo? Só funciona assim na adição. Se eu for aplicar a propriedade associativa na multiplicação, ou numa equação, isso vocês já vão ver no Fundamental 2, né? Nas equações existe uma mistura de sinais, né? Você encontra a equação, lá você vai usar a subtração, a divisão, a multiplicação
e a soma. Você vai usar tudo numa equação só, né? Mas aqui não é o nosso caso. A gente está usando a propriedade associativa na adição, certo? Na adição, você pode começar por qualquer parte dessa fileirazinha de números dessa equação. É como se fosse uma equação. Não é uma equação, né? Mas vamos dizer assim, vamos chamar assim de equação, apesar da gente saber que não é, né? É como se fosse uma expressão numérica. É mais ou menos isso, né? Porque a gente tem uma filinha de números que estão sendo calculados entre si. No caso aqui é só adição. Quando a gente tem só adição, a gente pode começar por qualquer parte dessa filinha de números, né? A parte que eu começar, ela não vai mudar o resultado, não vai mudar a resposta que eu vou encontrar, porque eu vou somar todos esses números, entendeu? Então não vai fazer diferença qual que eu vou começar primeiro. Todos eles vão ser somados, então não vai fazer diferença. Se eu estivesse aplicando a propriedade associativa de uma outra operação, aí eu teria que ver bem, né? Não funciona da mesma forma que funciona na adição. Mas na adição a gente pode começar por qualquer parte e a resposta vai ser a mesma, certo? Nessa parte aqui, gente, vocês vão dar continuidade nas atividades de vocês, nas próximas páginas do livro, certo? Vocês vão realizar as questões das páginas 50 e 51 do seu livro, tendo bastante atenção ao uso das propriedades da adição, tá bom? Em caso de dúvida, dê uma lida novamente no conteúdo, porque no livro já está explicando bem direitinho como é. Só que você vai realmente entender na prática, certo? Na aplicação disso que a gente está estudando. Quando você for praticar, aí que você vai entender, tá bom? Então, se esforce na realização das suas atividades, tá bom? Para que você possa evoluir. Mesmo que a gente não esteja tendo aulas presenciais, se você se esforçar, você vai conseguir evoluir bem, tá bom? Então, que a gente possa, assim que a gente conseguir se ver novamente, né, presencialmente, pessoalmente, que a gente possa ter crescido bastante, tá bom? Eu espero que você possa ter tido um bom desenvolvimento ao longo desse tempo. Aí quando a gente se vê novamente nas aulas presenciais, você pode, né, para que você possa estar craque nos conteúdos. Então é isso, gente. Um bom desempenho, boa aprendizagem, bom estudo para você. Tchau!